Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, Série A, 34ª rodada. E nessa 34ª rodada tivemos o confronto dos últimos campeões da Libertadores 2022 do Flamengo e atualmente 2023 o Fluminense. O Fluminense, que não tem pretensões nenhuma no Campeonato Brasileiro, mas não tem nenhuma possibilidade de título, na Libertadores já está, contra o Flamengo, que tinha ou tem possibilidade de título, mas principalmente o Flamengo correndo atrás desse classificar para a Libertadores. Então o jogo tinha um peso, uma importância muito maior para o Flamengo do que para o Fluminense. O Fluminense tinha o peso igual do clássico, de não querer perder para o rival. Além do mais, o Fluminense não queria colaborar com um possível título do Flamengo. Então todos esses ingredientes misturados aí nesse clássico. Placar 1-1. Como eu disse, o Fluminense tanto faz, tanto fez. O Fluminense tanto faz, tanto fez. Para o Flamengo, o resultado pode, ao final da rodada, ter sido ruim, mas também pode não ter sido tão ruim. Como assim pode não ter sido tão ruim? Vai depender do que vai acontecer na rodada. Tem o Botafogo, que tem um jogo difícil contra o Bragantino. Tem o Palmeiras, que pega o Internacional no sábado. Tem o Grêmio, que tem um jogo contra o Corinthians. Ou seja, o fato do Flamengo ter empatado com o Fluminense, na minha opinião, não é nenhuma tragédia, não é muito menos vergonha. Empatou com o campeão da Libertadores. Algum torcedor falar que foi vergonha, tá de sacanagem. Então, cara, um placar, na minha opinião, dentro de uma completa normalidade. Completa normalidade. E foi justo o placar? Eu vou dar a minha opinião se foi justo o placar ou não. E vamos falar aqui da classificação e principalmente agora, com esse 1 ponto do Flamengo, como é que fica o Flamengo para essa briga. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Bragantino. E é isso a gente vai comentar aqui quando falar da classificação. Então deixa eu pedir a você, meu amigo torcedor flamenguista, que vai sair do Maracanã com aquela sensação não muito boa, até porque o Flamengo saiu na frente, e o tricolor que está em festa. Na verdade, o tricolor, empatou com o Flamengo, caguei, eu quero é domingo comemorar lá no trio elétrico com o meu time. Ou seja, o Fluminense está cagando pro Campeonato Brasileiro, jogou sério hoje, mas está cagando. Talvez, depois eu vou dar uma olhada ali, talvez esse tenha sido o último jogo que o Fluminense realmente jogou a vera. Talvez os outros jogos o Fluminense vai jogar meia boca, porque em dezembro tem o Campeonato Mundial. Então talvez esse tenha sido o último jogo que você vai ver o Fluminense jogar a vera. O Fluminense tem 10 ou 11 jogadores pendurados. Teve o Nino aí que foi expulso junto com o Gabriel Barbosa, mas o Nino faz falta para o Fluminense. O Gabriel Barbosa hoje em dia não faz muita falta, o Flamengo ele entra em campo, produz muito pouco. Então, o Gabriel Barbosa estando no banco ou não, sinceramente, muda muito pouco. Essa é a verdade, o momento do Gabigol não é dos melhores em algum tempo, né? Então, é sobre essa partida que a gente vai falar nesse momento. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, do Fluminense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Vamos lá, cara, vamos aqui logo para a classificação, tá? Estamos no início da rodada, né? Tivemos o Coritiba ganhando do Cruzeiro, né? Complicando o Cruzeiro demais. O Cruzeiro tem jogos a menos, mas mesmo assim
O Cruzeiro nessa rodada não sai da zona de rebaixamento e pode ver aí o Vasco abrir 3 pontos, pode ver o Bahia abrir 3 pontos, pode ver o Corinthians abrir mais. Ou seja, a situação do Cruzeiro é realmente extremamente complicada. E o Coritiba está nessa luta aí para tentar sair, mas sinceramente impossível o Coritiba sair. O Coritiba chega a 29 pontos, o Vasco está com 37, nesse momento está a 8 do Vasco da Gama e o Vasco ainda vai jogar. Então acho muito difícil o Coritiba. Para mim o Coritiba já é um dos rebaixados junto com o América Mineiro, que matematicamente já está rebaixado. Então vamos lá, com esse empate o Flamengo continua aqui na 5ª colocação. Nesse momento está 1 ponto a menos do que o Bragantino, que está com 58. Bom, vamos ser práticos, torcedor do Flamengo, vamos ser práticos. Eu sei que fica uma situação complicada para a torcida do Flamengo. Você quer o Botafogo campeão brasileiro? A torcida do Flamengo vai falar que não. É óbvio que não. Só que tem um detalhe. Se o Bragantino ganhar, o Bragantino vai para 61 pontos. 61 pontos. Esse jogo atrasado que o Flamengo tem com o Bragantino, mesmo que o Flamengo ganhe, o Flamengo não passa o Bragantino. Então tem que ser prático. O objetivo do Flamengo é estar na Libertadores e estar no G4. Na prática, a melhor coisa para o Flamengo é o Bragantino perder ou empatar com o Botafogo. A melhor coisa para o Flamengo é o Bragantino perder ou empatar com o Botafogo. Por quê? Porque quando o Flamengo jogar contra o Bragantino, o Flamengo tem a possibilidade de, ganhando, passa o Bragantino. Então, sendo prático, esquece o título, irmão. O objetivo do Flamengo é Libertadores. O objetivo do Flamengo é Libertadores. Então, qual é o objetivo do Flamengo? Libertadores. O Flamengo tem que torcer para quê? Para o Atlético Paranaense não ganhar o seu jogo, para o Flamengo abrir mais ainda, ficar a 7 pontos do Atlético Paranaense, e torcer contra Bragantino, Palmeiras e Grêmio. Porque contra o Botafogo, o Flamengo não tem mais jogo direto com o Botafogo. O jogo direto o Flamengo ganhou. O Flamengo tem jogo direto contra o Bragantino. Então, esquece, tá? O Botafogo. O melhor resultado para o Flamengo é o Bragantino não ganhar. O empate seria o ideal. Porque, vamos lá. Imagina que Bragantino e Botafogo empate. O Botafogo vai a 60, o Bragantino fica com 59 e vamos lá que o Grêmio ganhe do Corinthians e o Palmeiras ganhe do Internacional. O Grêmio assume a liderança, vai a 62 pontos. O Palmeiras ganhando vai a 62 pontos. Aí fica o Grêmio em primeiro, o Palmeiras em segundo, o Botafogo em terceiro com 60. O Bragantino em quarto com 59. A 2 pontos do Flamengo. O Atlético Mineiro pode ganhar e passar o Flamengo, porque o Atlético Mineiro tem um saldo de gols maior do que o Flamengo. O Flamengo cai para a 6ª colocação. Mas o Flamengo ganhando o Bragantino, o Flamengo vai a 60 pontos. Passa o Atlético Mineiro, né? Se o Atlético Mineiro ganhar, e passa o Bragantino e entra no G4. Então, sendo prático, o melhor resultado para o Flamengo é o Bragantino empatar com o Botafogo ou perder. O objetivo do Flamengo é estar entre os 4 primeiros para Libertadores. Simples assim. Jogo não é jogar a toalha. Eu não sei nem o que o Tite vai falar, mas eu tenho certeza que o Tite vai falar isso. O objetivo é a Libertadores. Se alguém der mole, aí sim. Vamos lá, imagina que o Grêmio empate, o Palmeiras empate e o Bragantino empate. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Imagina que aconteça isso. Grêmio empata, Palmeiras empata. E o Botafogo empata. O Botafogo fica com 60, Grêmio com 70, Palmeiras com 60, Bragantino com 59 e Flamengo com 57. Sendo que o Flamengo tem um jogo a menos. Seria o cenário ideal para o Flamengo, pensando em Libertadores e título. Mas aí, Botafogo, Grêmio e Palmeiras tinham que empatar para isso acontecer.
Então, o principal objetivo do Flamengo, direto, é o Bragantino. O Bragantino empata com o Botafogo, é o cenário ideal para o Flamengo. O Fluminense, tanto faz, tanto fez, está ali com 47 pontos na 8ª colocação, não tem risco de rebaixamento, está nesse momento a 10 pontos do Cruzeiro, né? Falta aí 5 jogos do Fluminense, na verdade 6, né? Que o Fluminense tem um jogo a menos por causa do jogo da Libertadores. Então tem que fazer 5, 6, 17, 8. Vai ficar faltando 5 jogos. É 5 jogos, né? Porque, deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. Curitiba já tem 34, 33. Aí 34, 35, 36, 37, 8. Falta 5 jogos pro Fluminense e pro Flamengo também 5 jogos. O Fluminense está ali, 47 pontos, então não corre risco de rebaixamento. O campeão da Libertadores ser rebaixado, tá de sacanagem. O Fluminense vai jogar agora, após a data FIFA aí, simplesmente para cumprir tabela. E o jogo, cara? Bom, o jogo... Aonde se desenrolou o jogo? O jogo se desenrolou no meio de campo. O meio de campo foi a tônica. Primeiro tempo. Flamengo bem organizado. Você vinha as linhas do Flamengo defensivamente muito bem colocadas. O Flamengo conseguindo agredir o Fluminense. Os dois meios de campos, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, com uma certa liberdade para jogar. Os dois meios de campo tinham uma certa liberdade para jogar. Só que o meio de campo do Flamengo estava conseguindo trabalhar muito melhor essa bola. Os 3 do meio de campo do Flamengo conseguiam trabalhar melhor essa bola e criar mais oportunidades. Ali com Arrascaeta, Gerson e Pulgar, eles desenrolavam muito melhor do que o meio campo do Fluminense. O Ganso reclama demais e estava jogando pouco. Reclama muito. O meu amigo Coutinho, mestre Coutinho, estava reclamando, avisa o Ganso aí que o Fluminense está jogando. Alguém tem que avisar ele que está jogando, porque ele não apareceu em campo. Ou seja, ele só estava reclamava de tudo e não estava jogando nada. Nada, absolutamente nada. O André tentando segurar ali a onda do Martinelli também, ou seja, vamos ser sinceros, o meio campo, os 3 meio-campistas do Flamengo são superiores aos 3 meio-campistas do Fluminense. Então o Flamengo foi melhor do que o Fluminense no primeiro tempo, criou uma oportunidade. O Flamengo teve chances claras de abrir o marcador e terminar o primeiro tempo pelo menos com 2-0. O Gerson teve uma que, se ele chuta com força, ele poderia ter feito o gol. O Flamengo criou pelo menos umas 2 ou 3 grandes chances que se chutam com força. Em vez de botar força, o Flamengo poderia ter aberto o placar e fazer um 2-0. O tanto que o gol do Flamengo no primeiro tempo sai da jogada no meio de campo. De quem? Meio-campista. Pulgar, Arrascaeta, tira o Nino e faz um bonito gol. Então, o primeiro tempo o Flamengo foi melhor. O Fluminense criou algumas oportunidades? Criou. O Flamengo começou melhor, pressionando, marcando muito alto, marcando muito forte, não deixando o Fluminense jogar. Depois do jogo deu uma equilibrada e no final do jogo o Flamengo melhorou de novo, ficou superior e fez o gol. Então, se definiu no meio de campo. O Flamengo foi dominante no primeiro tempo, foi mais criativo no meio de campo. O Diniz percebeu isso. No intervalo, o Diniz bota o Lima no meio de campo, tira o Marcelo, que não estava tendo também uma participação muito boa, faz uma mudança ali e o que acontece? O Fluminense reforça o meio campo na marcação e ganha o meio campo. O Fluminense ganha o meio campo do Flamengo. O Flamengo sente que o Flamengo ficou com 3 no meio de campo, 2 jogadores de ponta e o Pedro. Mas fisicamente o time do Flamengo deu uma cansada. E o Fluminense ganhou o meio de campo e foi superior. Foi encurralando o Flamengo não conseguia sair, o Rossi estava dando chutão, estava amadurecendo o gol, até que sai o gol do Fluminense, justo o empate do Fluminense, porque o Fluminense ganhou o meio campo na força, empurrando o Flamengo. E o Flamengo não conseguiu mais jogar. O Tite percebeu que o Flamengo perdeu o meio de campo. Foi que ele fez, bota o Thiago Maia, bota o Everton Ribeiro, fortalece o meio de campo. Quando o Flamengo fortalece o meio de campo, o Flamengo iguala de novo o jogo. E ao chegar ao final,
nitidamente o Fluminense deu uma queda física. E o Flamengo ficou fisicamente melhor. Só que tem um detalhe. O Flamengo ganhou o meio de campo, mas perdeu o centroavante. Porque o Gabigol não é... Cara, é difícil você falar do Gabigol, mas ele não está na área. O time do Flamengo cria e não tem ninguém absolutamente na área. Eu particularmente, eu sou a favor de começar a olhar para o Bruno Henrique como centroavante. O Bruno Henrique largar um pouco a ponta, já que o Everton Ribeiro, o Everton Cebolinha, tá começando a jogar bola, e quando tiver que substituir o Pedro, entrar com o Bruno Henrique. Essa é a minha opinião. Porque o Bruno Henrique dentro da área, hoje, é muito mais jogador do que o Gabigol, pô. O Gabigol nunca foi um cara muito de área. E o Gabigol saindo esse tempo inteiro, o Flamengo perde a referência. O time do Flamengo se acostumou com a referência. O time do Flamengo está moldado com a referência, que é o Pedro. Quando ele sai, perde a referência. Então o Flamengo fez as substituições, ganhou o meio de campo, equilibrou o meio de campo, começou a empurrar o Fluminense para trás, mas não tinha referência no meio de campo. O tanto que o Flamengo começou a jogar bola dentro da área, o Fluminense começou a rebater todas. Por quê? Porque não tinha ninguém dentro da área. O Bruno Henrique chegava, mas só estava ele. Então, cara, o jogo se desenrolou ali com as alternâncias de meio de campo. Conforme foi alternando o meio de campo, um time dominava e o outro dominava. E isso deu equilíbrio no jogo. E, na minha opinião, 1-1 foi justo diante do que foi o jogo. Jogo bem jogado, qualidade no jogo. Você pega aí, só para você ter ideia, os dois times tiveram mais de 80% de acerto de passe. Mais de 80%. Ou seja, teve qualidade. Lógico, o Fluminense teve mais posse de bola? Sim, porque é uma característica do Diniz. O Tite gosta da posse de bola? Gosta, mas não é uma característica predominante do Tite a posse de bola. O do Diniz é a posse de bola. Se a gente estivesse falando aqui do Jorge Jesus tem uma característica predominante de posse de bola, igual do Diniz. O que não é. Então o time do Flamengo vai se acostumar que muitos jogos o time adversário vai ter mais posse de bola, porque é uma característica do esquema dele. Contrataram o Tite, esse é o esquema dele. Mas em compensação você vê um time do Flamengo muito bem organizado. E o gol? Bom, o Flamengo deu um certo mole. Os zagueiros deram um certo mole, a marcação estava desencaixada. E o Fluminense se aproveitou. Sim, a zaga deu uma falhada, mas não é por causa disso que vai se falar que o Flamengo não está organizado. Sim, o Flamengo jogou organizado, deu esse mole. O Fluminense também é muito competente e acabou empatando. E o Fluminense ainda teve um lance no final do segundo tempo que poderia ter feito o gol com o Kennedy, como o Flamengo teve chance de poderia ter feito também o 2-1, mas o jogo foi equilibrado. E no final do jogo teve lá um arranca-rabo lá entre o Nino e o Gabigol. Bom, basicamente o Gabigol faz uma falta, a falta do Gabigol não foi para cartão vermelho. A falta do Gabigol não foi para cartão vermelho. Quem segura o pescoço é o Nino. O Nino segura o pescoço do Gabigol e empurra. Basicamente eu não vi o que o Gabigol estava reclamando do que ele fez. Mas, sinceramente, naquele tumulto ali com o Nino, a gente vê algum tipo de agressão que também não foi lá agressão assim. Mas quem segura o pescoço ali é o Nino. Eu entendi a reclamação do Gabigol, que foi que eu fiz. Ele fez a falta, que não foi para vermelho. No tumulto, sinceramente eu não vi uma agressão do Gabigol. Se teve algum tipo de agressão, foi do Nino. Porém, ele tomou o vermelho pelo pacote. Pelo nome que ele tem, pelo Gabigol, pelo histórico que o Gabigol tem, e por estar ali no tumulto. Eu não vi se o Gabigol fez alguma coisa, mas ele está ali no tumulto, então eu expulso ele também. Expulso o Nino, expulso ele. É justo pensar assim? Não acho justo. Mas esse ato, que eu não gosto dele, acho ele muito mal intencionado. O irmão dele eu acho fraco, e ele mal intencionado. Na minha opinião, não estou aqui defendendo o Gabigol, até porque o Gabigol não está fazendo falta nenhuma para o Flamengo, essa é a verdade. Mas
Mas, sinceramente, por agressão, eu não vi realmente o porquê ter expulsado o Gabigol. Tá? Na verdade, não tinha nem porquê expulsar o Nino. É minha opinião. Tá? Foi ali um arranca-rabo. Eu acho que não tinha nem que expulsar o Nino, mas eu acho que no pacote ele acabou a expulsão dos dois. Mas por agressão, a não ser que tenha alguma outra câmera que mostre o Gabigol agredindo, fazendo alguma coisa, o Nino. Porque a princípio não apareceu. Mas, irmão, ele botou tudo no pacote ali, no balaio, e acabou a expulsão dos dois. Porque eu estou falando isso por quê? Porque teve um montão de empurra ali, que eu acho que foi até pior do que o Nino e Gabigol. Teve o Gerson com o Kennedy. Ou seja, teve alguns outros entraves ali naquele momento que teve mais contato do que o contato o Nino do Gabigol. Mas, irmão, chegou no final do jogo ali, tanto faz, tanto fez. Não sei se era aquele tumultozinho, era pra expulsão, mas o juiz expulsou e foi. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!